Pronto. Bem, irmãos, hoje estaremos aqui começando, dando continuidade, na realidade, à parte 3 da minha mensagem do livro Quando Tudo Falha. Hoje o capítulo que estarei abordando é o capítulo 4, que vem comentando a história de um homem que era um leiloeiro e ele estava querendo vender ali, esse leiloeiro estava querendo vender um Stradivarius, que é um violino. E as pessoas foram ver aquele violino, e aquele violino não tinha o nome Stradivarius, que é um dos melhores violinos. E ele foi tentar explicar de que aquela era uma edição muito antiga e, de fato, quando ele estava leiloando ali aquele violino, era um violino velho que estava ali, um negócio muito antigo, e sem nome nenhum, sem nada para se provar, as pessoas começaram a interpretar que aquilo não era raro, mas sim falsificado. Porém, chegou um momento que ele assegurou para todas as pessoas que aquele violino era realmente autêntico, né? Um Stradivarius autêntico. Ainda assim, os compradores começaram a criticar o instrumento, como, em geral, muitas pessoas fazem, elas criticam sem saber. O que tem de irmão e de pessoas aí que criticam sem nem ao menos saber da vida do próximo? Bem, seria ridículo vender um violino tão caro por um preço tão baixo, disse ele. Ou, de fato, ele estivesse ali enganando as pessoas. Nada mais, porém, ofereceram. As pessoas falaram: não, não quero esse violino aí, não vale nada. Naquele momento, entrou na loja um homem, e ele era um homem de meia idade, alto, magro, de cabelos pretos, e usava um casaco peludo. Ele se dirigiu ao leiloeiro com um andar todo peculiar, e sem dar atenção aos presentes, tomou o violino nas mãos, admirou longamente com o lenço limpou o pó, reajustou a tensão das cordas e levou até o ouvido para ver se de fato havia ressonância. Demoradamente, como se estivesse ouvindo alguma coisa, colocando finalmente na posição correta, ele alinhou o arco, enquanto na audiência ocorreu um tumulto. Será que é o Paganini que está ali? Que esse é um dos grandes tocadores ali, né? Bem, mal o arco tocou as cordas, uma música suave encheu a loja de sons maravilhosos, encantando os ouvintes. Enquanto ele tocava, o povo ria, o povo chorava, não reprimindo as próprias emoções. Era inacreditável, diz o autor. Ele tocara suas emoções da mesma maneira que tocava o velho violino escuro. Cada vez que ele tocava, as pessoas tinham as suas lágrimas caindo no chão. Pouco a pouco, diz ele ali, a música cessou. Como se voltasse de um grande encantamento, o povo começou a disputar aquele violino. 50 guinéus, 60, 70, 80, gritava na calorosa discussão. Finalmente foi vendido por 100 guinéus, em ouro, para o próprio famoso violinista. Ele mesmo comprou. Que naquela tarde teve uma vasta audiência de milhares de pessoas. Elas se maravilhavam com o encanto da música tirada daquele velho violino ali, que era um violino desprezado. Bem, foi desprezado aquele violino porque um momento ele não estava nas mãos de alguém que sabe fazer muito bem, tocar muito bem. Essa pequena história introdutória aqui conta de que você talvez seja desprezado porque talvez você não esteja na mão do Senhor. Se você estiver na mão do Senhor, você vai ser alguém muito honrado. E algumas pessoas não são honradas nessa terra porque elas não estão na mão do Senhor. Que tal você, que é um violino velho? Que tal você, que é alguém que foi machucado pela vida? Que tal você, que é alguém que sofreu algumas coisas, se volte para o Senhor? E ele comece a tocar
você, fazendo que sua vida se torne uma bênção. Bem, hoje eu vou recapitular um pouco, à luz desse livro e do armamento que recebemos do grande conflito. Hoje eu vou dizer a você que se você, pelo conhecimento que tem do grande conflito, começar a trabalhar e pregar o evangelho, você será usado por alguém que sabe tocar muito bem e sua vida se tornará uma música para os outros. Sabendo disso, eu conversei com vocês ao longo dessa semana aqui, né, desses dias para trás, sobre Gênesis capítulo 21 em diante. Há uma história aqui que eu tentei fazer de forma inversa para eu chegar no ponto culminante da história. A história conta o nascimento de Isaac, né, o capítulo 21, e quando Isaac nasce, começa a ter uma briga entre Agar, que já tinha Ismael ali, e Agar seria a dona, vamos dizer assim, das coisas, porque já que Sara não podia dar filhos, então Agar seria a dona. E você lembra o que aconteceu. Quando as coisas vão mal ali, eu falei a vocês que era preciso confiar na soberania de Deus. Ela foi mandada embora, o BO não era dela, era um rolo entre Abraão e Sara, e elas pegaram Agar como escrava ali para poder gerar um filho, fazer uma espécie de barriga de aluguel para gerar um filho. E, queridos, agora o menino nasce, e quando esse menino nasce, agora o que acontece? Ela não tem condição mais de ter aquele filho ali dentro. Por quê? Porque ela começou a prejudicar ali, Sara começou a prejudicar Agar. E o filho, Ismael, coisa de criança, começaram a brigar ali. Então, eu estabeleci algumas coisas que você deve fazer quando você lê a história de Agar e a história de Sara. Primeira coisa, confiar na providência de Deus. Por quê? Porque Deus falou para ela: de ti, ou no caso de Ismael, farei uma grande nação. Então, era preciso confiar, porque agora ela estava sendo mandada embora de casa, junto com o seu pequeno. Não só isso, falei a vocês também que é preciso contar com a providência de Deus. Deus cuidou deles ali, e um anjo apareceu sobre eles, dando ali um poço no deserto, mostrando para ela, diante de toda aquela agonia, ela não estava percebendo as bênçãos que tinha ao redor. Talvez você esteja com muita agonia e você não esteja percebendo ao seu redor de que há bênção. Você não esteja lembrando, né, fazendo referência à irmã Irene, de que há um dinheiro no sapato ali, guardado no sapato. Talvez você não esteja percebendo que existem bênçãos, mas a agonia da vida e os problemas da vida são tamanhos que isso te passam de forma desapercebida. Também falei a vocês sobre não prejudicar ninguém na sua vida. Tem gente, querido irmão, que começa a prejudicar o outro. E esse negócio de prejudicar o outro fez com que a própria Agar tivesse perdido a sua casa. Tome cuidado para você que fica prejudicando os outros, que fica falando mal dos outros, que fica maledicendo, né? Maledizendo ali, falando mal das outras pessoas, e que quer que seja, não abençoando. Tome muito cuidado, porque essa maldição que você proclama, ela pode ser jogada contra você. Tome muito cuidado, porque esse foi o caso de Agar aqui. Ela se sentiu, subiu nos tamancos, se sentiu a melhor porque tinha filhos, e ela foi contra a sua própria senhora, que era Sara ali. E por consequência, ela começou ali a prejudicar a Sara, e isso se voltou contra ela. Já que você vai me prejudicar, já que você está fazendo isso, então, porque antes, lembre-se, Sara tinha um problema sério. Qual era o problema sério? O emocional dela, porque ela não podia gerar filhos, certo? E ela estava perdendo terreno. Olha o medo de Sara ali, olha, meu marido pode me trair para poder ter o filho. Mas Abraão é gente boa, né? A gente não vai desconfiar de Abraão e tudo, mas lembre disso, lembre como se fosse uma pessoa humana. Tudo deve ter passado pelo coração dela. Eu não sou digna aqui, não sou uma mulher digna. Por quê? Porque eu não posso gerar filhos. Lembre-se que tudo pode ter passado pelo coração daquela mulher. Ela é um ser humano normal.
Puxa vida, eu não sou digna de estar casado. É melhor, Abraão, que você arrume outra, Abraão. É melhor, Abraão, que você casse uma outra coisa na sua vida. Por quê? Porque eu mesmo não me sinto digna de viver ao seu lado. Porque Abraão era um cara rico, Abraão era um cara próspero, Abraão era uma bênção. Eu não sei, né? Ele estalava o dedo e conseguia qualquer mulher. Imagina só. Ela começa agora a prejudicar a Sara. E Sara agora vai e fala assim: não, eu não quero mais essa mulher aqui. Abraão, ela tem um filho, Isaac, o filho da promessa, e esse rolo dele, ela fala: eu não quero mais essa mulher aqui. Vocês lembram o que aconteceu? Abraão deu um gole d'água para ela, né? Uma vasilha d'água, e falou assim: ó, rala o pé daqui, vai-te embora. E ela vai e pega o deserto. E a gente leu, né? Eu não vou repetir, mas nós lemos já nos dias anteriores o que aconteceu ali no deserto. Bem, ela abre-se para o impossível. Ela faz um clamor. Ela viu ali o poço de água. Ela abre sua voz para o impossível e Deus dá a água para ela. No versículo 16, ali que nós lemos, ela começa a erguer a sua voz. Veja o que o versículo 16 nos diz. E, assentando-se em frente dele, a boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja o menino morrer. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou e clamou. Veja, querido, aqui o texto base de ontem deixa claro que ela olha e ela clama ao Senhor. Ela levanta sua voz. Talvez seja um momento para você ver o milagre, que você voltar-se para Deus e clamar a Ele, falar: Senhor, salva-me, Senhor, restaura meu filho, restaura minhas condições, Senhor, restaura minha mente, restaura meu coração, restaura minhas finanças, Senhor. Talvez seja esse o momento, porque ela estava vendo, ela andou pelo deserto, a mulher acabou a água, o menino já desfalecendo, ela coloca o menino, vocês lembram, né? Debaixo de uma árvore para o sol escaldante não matar, e ela vai para um espaço, o texto bíblico diz que ela anda um pouco mais, como se fosse a distância de um tiro. Então imagine mais alguns metros para frente. Ela ainda conseguia ver o menino, mas estava distante. Aquela mulher começa a chorar copiosamente porque, de fato, ela iria morrer. E ela clama ao Senhor naquele momento. E aí falei ontem a vocês sobre essa questão do clamor, né? As lágrimas que estavam ali semeando com júbilo, elas vão ceifar. Quem está chorando hoje e trabalhando na obra do Senhor, com felicidade vai colher a bênção de Deus. Então, nunca deixe de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque se você faz a obra do Senhor, Deus retribuirá a você, querido irmão. Deus não deixará os seus servos à míngua. Então não se volte contra o Senhor, não se volte contra a sua própria vida. Quantos jovens nossos, aí na América, deve ser comum também, muitos jovens estão se cortando. Tem uma galera que está entrando nessa vibe de morte. Por isso você tem que ser uma luz e reavivar as pessoas que estão ao seu lado. Quem tocar em você receberá poder, irmão. Quem tocar em você vai saber que, poxa, não mexe com aquela mulher, não mexe com aquele irmão. Por quê? Porque ali o fogo queima, meu irmão. O fogo do Espírito está. Tocou nele, meu irmão, você vai ser ativado. E hoje eu quero falar a você sobre o medo, sobre enfrentar o medo. O medo é como se fosse uma espécie de caixão ali. O anjo mandou ela se levantar e fazer a parte dela. Veja o que o versículo 18 nos diz. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz e toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. O anjo diz o quê? Meu amigo, mulher, H, te levanta disso, H. Sai desse lugar de morte. Sai desse lugar de medo. Te levanta disso daí. O versículo 18 deixa claro algo para nós. Veja como o 18 diz: ergue-te, levanta o rapaz, toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Deus mandou o anjo falar com H para que ela não tivesse medo. Talvez você seja um irmão que está com medo.
Quem tem medo não prospera. Quem tem medo não levanta. Mano, você tem que levantar, mesmo com medo. Você tem que fazer as coisas mesmo sangrando. Te levanta, porque quem tem medo já perdeu a batalha. É simples assim. Ah, tô com medo? Vai com medo mesmo, diz o Bruno, né? O pastor Bruno, uma certa vez, falou o seguinte: olha, não está tudo muito pronto, não está tudo muito bem, vai sem estar pronto mesmo. Não tá pleno, porque tem gente que é assim, ai pastor, eu só vou fazer as coisas se tiver organizado isso, se tiver bem assim, e o irmão fala assim, tudo tem que estar muito pronto, para que então eu possa organizar as coisas. Bem, vai com medo mesmo. Ela declara, o texto bíblico aqui declara que o anjo foi falar com Agar porque ela tinha medo. E isso ele diz todos os dias. Deus fala conosco todos os dias para nós. Deus está conosco e Deus nos ouve. Todo dia você deve falar isso para você. Deus está comigo, Deus me ouve. Eu tenho armamento. Imagine, irmão, eu criei uma página, uma pasta aqui, como é o nome dela? Mutante X Infinity. É a minha pasta aqui que eu coloco, porque nesta pasta eu coloco os meus sermões, e a pasta sermão tá com esse título. Mutante X Infinity. Por quê? Porque a partir do momento que eu recebo as coisas do Senhor, eu começo a colocar armamento, eu começo a ficar mutante. E o infinito está à minha disposição. Eu recebo a porção da graça aqui, eu entendo o milagre que aconteceu aqui, eu adquiro uma insígnia, eu adquiro aqui uma habilidade maior, eu me torno infinito. Eu começo a me tornar um mutante, porque antes eu era um ser humano normal, mas a partir do momento que eu percebo as coisas de transformação de Deus, eu começo a me tornar um mutante. Sabendo disso, queridos, para vencer o medo, numa lista aqui eu estabeleci para vocês, depois de escrever essa lista de coisas que você tem medo, eu quero que você estabeleça, diz o Tiago Brunet, em seu livro, 12 dias para atualizar a sua vida, né? Como você se tornar relevante em um mundo de importantes mudanças. Ele declara em seu livro de que o medo ele é paralisante. Então você precisa estabelecer uma lista de medos. Quais são os medos? Ah, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de. Eu tive um medo, certa vez eu tive um medo de morrer. Quando meus filhos nasceram, eu não sei quem passou por isso, pai, eu fiquei com medo. Falei assim, rapaz, eu com os meninos no colo, falei, e se eu morrer? Como é que fica esses caras? E eu ficava com medo mesmo de, rapaz, não vou acelerar muito o carro, não, e tudo. Porque eu tenho que cuidar, agora nasceu o menino, agora não é só eu, a Débora, não. Débora casa com outro, vive, já tá grande. E os meninos, né? Como é que fica? Eu ficava com medo disso. Às vezes, nós morávamos num apartamento, alguns irmãos foram lá em casa, e era no 20º andar, eu ficava com medo, eu sonhava às vezes dos meninos pendurados. Nós tínhamos aquelas grades, não, como é que é o nome? Aquelas grades de fio, né, de trança que tem na janela, nós colocamos em todo o apartamento. Mas ainda assim eu ficava com medo. Eu falei, rapaz, e se ele sobe, eu corto o negócio e cai de lá? Eu ficava numa neura, com medo, eu ficava sempre olhando, acordava de manhã, também ficava com medo às vezes, o bebê recém-nascido, eu ia de noite, ele estava deitado ali, eu ia de noite, colocava o dedo perto do bebê assim, será que ele está respirando? E tudo, as neuras. Sabe, irmãos? Então, tudo isso passava pela minha cabeça. Você precisa escrever ali quais são os seus medos. Você precisa escrever quais são os medos que você tem. E ele estabelece, nesse livro, Tiago Brunet, os medos que as pessoas tinham. E por isso eu coloquei aqui, para que você possa vencer o medo, você precisa escrever essa lista aí, porque você precisa se apropriar, pelo menos você saber quais são os seus medos. Tem gente que tem medo e não sabe nem qual é o medo. Por quê? Porque de fato não escreveu. Talvez você esteja com uma bola de ferro no seu pé e você não consiga voar, você não consegue nadar, você não consegue deslanchar na vida. Por quê? Porque o medo está te prendendo. E aí eu estabeleci aqui
Depois que você escrever, eu quero que você, na frente, vá na frente, né, para entender o que você tem que fazer para vencer o medo. Eu quero que você converse com ele. Olha, medo, eu falava assim: "Medo, eu tenho medo de morrer, mas Deus é que está cuidando de nós, medo. Quem está cuidando de nós não sou eu mesmo. Eu sou só a ferramenta aqui dentro de casa, mas quem cuida da minha família é o Senhor, medo. Então, eu não preciso ter medo de morrer". E eu conversava com o medo. Eu não preciso ter medo que os meninos caiam, porque são bebês, e aí você vai racionalizando o negócio. Eles são bebês, ele nem sabe andar direito, mas eu estava com medo. Ele nem sabe andar, nem levantar da cama ele levanta direito. Quanto mais subir na grade, subir na parede e cair, cortar com tesoura e tudo, porque eram medos que eu tinha. E eu conversava com o medo. Talvez você tenha que conversar com o seu próprio medo. Tem gente que não deslancha, eu vou te dizer por quê. Porque pega o medo e joga para debaixo do tapete. Não, não quero saber disso, pastor. Não, 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 não. Não quero nem olhar para isso, pastor. Toda vez que você deixa um negócio podre debaixo das coisas, isso começa a feder, isso começa a apodrecer as outras coisas. Se o seu medo é algo que, de fato, é algo podre e que você quer se libertar disso, então traga ele para frente. Ontem eu estava aqui com o Bruno conversando, pastor Bruno, e ele estava me explicando sobre aquela teoria lá do Olavo, né? Sobre a teoria das camadas, das 7 camadas. E eu eu já tive acesso à teoria do Olavo das 7 camadas, que fala especificamente que o ser humano é como se fosse uma espécie de cebola. E a cebola são várias camadas até você chegar ao núcleo da cebola. E tem algumas coisas que estão mais próximas do seu núcleo, segundo a profetisa, a mente e o caráter, eles são determinados até os 7 anos de idade. Então, tudo que você tem na sua vida foi estabelecido até os seus 7 anos de idade, à luz do que a profetisa diz. E, obviamente, os psicólogos assim declaram também, só que com uma linguagem mais técnica, né? Então, tudo que você é hoje, 90% do que você é hoje, você é à luz do que aconteceu nos seus 0 até os 7 anos de idade. E, obviamente, o que aconteceu de forma prévia. E ontem nós conversando aqui, há uma coisa de rejeição, que quando a pessoa é rejeitada, por exemplo, e ela foi rejeitada porque não conhece os pais, ele estava me contando um pouco dessa história dele aqui, não conhece os pais e isso foi uma rejeição, e isso acaba norteando a própria vida dele. Ele acaba não desenvolvendo em outras áreas, por quê? Porque essa rejeição faz com que, por exemplo, por que a pessoa não prega, por exemplo? Sabe aquele não prega? Eu não quero pregar, não sei o quê. Vai cavar um pouco mais. Será que não houve uma rejeição no passado e ele se sente indigno? Não é o fato dele não pregar porque ele fica assim, é que ele tem medo de ser rejeitado novamente. Ele tem medo do que os outros vão pensar. Ele tem medo do que as pessoas vão dizer, porque no passado ele foi rejeitado e ele não quer ser rejeitado novamente pela plateia que ali está. E aí vem esses medos. Obviamente você precisa, e eu vou fazer um sermão sobre esses livros, você precisa ler Mente, Caráter e Personalidade para que você compreenda quem você é na fila do pão, irmão. Você tem que saber quem você é. E se você não se compreender, você vai ficar se arrastando nessa vida e você não sabe o porquê que você age desse jeito. Você não sabe o porquê que você sofre o que sofre. Você não sabe o porquê que você não deslancha. Vou te dizer, porque a sua mente, o seu caráter, a sua personalidade estão travados. E por isso eu trouxe aqui a vocês essa história do medo de Agar aqui, de morrer. Ela estava de fato com medo, porque ela olhou o menino, já acabou a água há muito tempo. O menino está desidratado, o menino já está debaixo de uma árvore lá, e ela foi morrer em outro canto, literalmente. Ela foi morrer em outro canto, por quê? Porque o texto anterior diz: eu não quero ver o cara, eu não quero ver o menino.
ela jogou o problema dela para debaixo do tapete, ela não queria ver aquilo, e era super racional entender a luta de Agar, e agora Agar vai e morre a uma distância de um tiro, né? Que é essa expressão que o texto bíblico diz. Então, quando você for fazer o cálculo, um tiro deve dar o quê? Uns 500 quilômetros, uns 500 metros, um tiro ali, né? Aonde a bala chega, mais ou menos, uma flecha chegava. Bem, leia a Bíblia, querido irmão, e creia nas promessas de Deus, porque se você fizer isso, se você escrever essa lista, se você fizer isso, fizer para vencer ali o medo, você começa a conversar com o medo. E por isso eu quero que você tome essa coragem, pois assim diz o autor, com pessoas que te encorajam. Eu quero que você veja pessoas que encorajem você. Por exemplo, toma muito cuidado, querido irmão. Tem gente que gosta de assistir muito filme de terror, tem gente que gosta de assistir muito histórias que são nocivas. Há um autor que fala sobre a criação da beleza, e esse autor diz que se você colocar ao seu redor tudo belo, sua vida vai começar a se tornar mais bonita. Ou seja, você vai morar num campo, a casa está organizada, as coisas estão bonitas, tudo tem uma beleza, faz com que tudo se torne suntuoso e você melhore. E aí, obviamente, ele começa a discorrer sobre a deterioração da beleza. Então, ele fala sobre as arquiteturas modernas, que já não tem mais beleza nas arquiteturas modernas. Ele fala sobre a teoria do cara lá de Nova York, esqueci, a teoria das janelas quebradas, né? Ele explica o porquê que as janelas quebradas ali existem. A teoria da janela quebrada é a teoria seguinte, de que quando você passa num bairro em que existe um monte de janelas quebradas, carro velho quebrado, tudo sujo, as pessoas andam de forma desleixada. Elas vão lá e jogam lixo no chão, elas vão de chinelo, elas vão de qualquer jeito. Mas quando você começa a melhorar o ambiente, porque o ambiente não dá para vencer o ambiente, tá? Quando ela começa a melhorar o ambiente, então tudo começa a melhorar também. Por exemplo, quando sua casa está mais arrumada, você começa a se organizar mais. Quando você começa a se organizar em outras áreas, você organiza, por exemplo, os aplicativos do próprio celular, que é um monte, tudo doido, tudo jogado. Quando você organiza os aplicativos, por exemplo, do próprio computador, você abre o computador do cara, tá cheio de coisas na tela. Quando você ajeita a janela quebrada, você começa a mudar a perspectiva das pessoas. O que isso acontece? As pessoas começam a se sentir melhor. Por exemplo, você vai no mall, você vai no shopping, você não vê as pessoas jogando lixo no chão. Você não vê. Aqui no Brasil, o mall é um status, né? Na América, nem tanto. Na América é mais comum, mas aqui é uma espécie de status. Poxa, você vai andar. Você não vai andar, porque é muito caro para andar no mall daqui do Brasil. Você tem que pagar estacionamento. Lá não tem isso. Você tem que fazer um monte de coisa. Aqui é caro, tem que se locomover. As coisas, boa parte daquilo que é vendido no mall, né? Vendido ali no shopping, é muito mais caro do que quando você compra em outros lugares ali, ou no mercado de bairro, ou num local mais próximo. Então, as pessoas até se arrumam para ir para o shopping. Elas não vão jogadas de qualquer jeito. Por quê? Porque você chega num ambiente em que está tudo muito organizado. Fazendo referência a esse episódio, eu quero que você leia a Bíblia e você acredite nas promessas do Senhor para que tudo comece a ser organizado na sua vida. Porque foi assim que Agar lembrou. E por fim, nesse pouco tempo que me resta aqui, eu quero que você se levante e você lute. Porque lembre-se o que o anjo falou para Agar. O que o anjo disse? Ergue-te, ou seja, te levanta, Agar. Levante o rapaz e tome-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Te levanta, irmã. Te levanta, irmão. Para de ficar mimizento aí, para de ficar chorando pelos cantos, para de ficar reclamando da vida, para de ficar reclamando das coisas. Por quê? Porque quando eu digo parar de reclamar, por favor, não me compreenda mal. Não estou querendo colocar uma venda nos olhos e dizer que você não tem problema. Eu não quero que você, ao não reclamar, tipo assim, faça aquilo. Eu não tenho problema nenhum. O cara tá com um monte de problema, tá separando, tá cheio de problema, tá com uma doença. Não tem problema nenhum. Não é isso, não é essa loucura.
quando eu falo isso à luz do que Agar sofria. Mas eu não quero que a sua felicidade ela seja machucada, não. Ela seja guiada pela sua própria dor ou pela bonança da sua vida. O que quero dizer com isso? A sua felicidade, ela precisa ser inerente às lutas que você tem na sua vida. Você será feliz anyway, você será uma bênção, tanto faz, você será forte, independente das suas lutas. O que quero dizer com isso? É que as suas lutas e os seus problemas não devem ser o determinante para a sua felicidade. Se tudo estiver bem, eu estou feliz, pastor. Se tudo vai mal, eu estou triste, pastor. Tem irmão que vive numa oscilação tremenda. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Não vendeu, não aconteceu, não deu certo. As coisas não aconteceram, ele está mal. Agora deu certo, ele está feliz. Para com isso, você vai esticar você. Quem fica esticando toda hora, indo e voltando, vai se arrebentar. Quem fica toda hora, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, vai quebrar. É um estica, estica, estica e volta, estica e volta, e o cara não vai aguentar com isso. Então, eu quero que você, à luz de H aqui, se erga independente da luta. Porque H estava morrendo, irmãos. Estamos falando de uma mulher aqui que estava morrendo. O filho dela estava morrendo sem água. E o anjo, puf, apareceu. Apareceu por quê? Porque ela clamou, porque ela bradou, ela chorou ali. E o choro dela foi uma forma de tocar no coração do Senhor. Tu acha que Deus não tem visto o teu choro? Tem. Então agora eu falo o que o anjo disse: te levanta e para de chorar. Siga em frente, vire a página. Senão você vai ficar o tempo todo aí vendo seu menino morrer, Agar, sem água e você vai chorar. Não, você tem que sacudir a poeira e ir para cima. Porque, veja, levante e lute. O anjo mandou ela se levantar e fazer a sua parte. Será que você tem feito a sua parte? Porque tem gente que espera o emprego, mas não vai atrás. Não, Deus vai chamar. Aí vai vir uma nota de R$ 100, sei lá, R$ 200, e cair em cima da conta de luz para pagar. Tem um monte de irmã aí que quer casar e tudo, mas ela não vai nos programas de jovens, ela não vai nos locais, ela não quer nem sair da casa dela. Ah, não, tá bom, vai vir um cara na sua casa bater. Ei, você quer namorar comigo? E tudo certo. Tu acha que é assim? Ah, fica aí, vô, vai se acabar aí. Vai se acabando. Eu quero que você entenda justamente isso. Se você não se levantar para fazer da sua vida algo melhor, ela nunca será feita como algo melhor. E por isso, quando eu olho para a história de Agar, o anjo dá uma remada nela, fala, sei lá, dá um tapa na cara dela, fala, ei, meu irmão, acorda, para de reclamar. Porque vocês sabem que é uma técnica, né? O policial, quando tem esses caras que falam demais, ele vai lá, a primeira coisa, dá um murro na boca. E ele fala, ó, cala a boca, para de gritar, e agora você vai fazer o que a gente tem que fazer aqui. É uma técnica que eles usam aí. Então, aqui em São Paulo tem uma polícia muito brava, que é a polícia chamada Polícia da Rota. E essa polícia, até mesmo os malandros têm medo dessa polícia. Você tem o policial normal, né, e tal, polícia militar, polícia civil, mas quando vem a rota, dizem os malandros que até eles mesmos temem, porque os caras não vêm para brincar e eles não vêm para ficar conversando, conversinha mole, eles já vêm para resolver o BO. Toma cuidado com a rota. Por quê? Porque eles acabam imprimindo em toda o corpo ali de malandros da cidade de São Paulo, aqui no caso do estado de São Paulo, de que, olha, não brinque quando a rota chegar. Os caras são faca na caveira, como diz aqui. Então, eu quero que as pessoas comecem a ver você assim. Não brinca com essa irmã, porque gente bonzinho come com farinha ali. Não seja tão bonzinho. Seja uma pessoa que está cuidando da sua vida, que se levanta, que vai fazer o que tem que ser feito e vai alcançar seu objetivo. Pare de ficar chorando pelos cantos. Por quê? Porque essa foi a crítica que o anjo fez a quem? A Agar. E lembre-se, de novo, eu tenho que falar com essa ressalva. Não quer dizer que você não tenha lutas, não quer dizer que você não tenha problemas. Por quê? Porque eu, ao dizer isso, e eu estou falando com base em H, ela de fato tinha lutas demais. E se você sentasse e ficasse conversando com H, você chorava junto com ela.
Poxa, cara, não tinha nada a ver. Eu fiz o que o meu senhor mandou. Eu fiz o que Sara mandou. Eu não tinha nada a ver com a história, rapaz. E agora, depois que eu faço tudo certinho, porque talvez seja o seu caso, o irmão fez tudo certinho e a desgraça aconteceu do mesmo jeito. O irmão foi fiel, o irmão foi honesto, o irmão fez tudo certinho e foi passado para trás e o irmão se lascou. Ela fez tudo certinho. Jó fez tudo certinho. E olha a história de Jó. A história de Jó é a história. Eu vou fazer um sermão sobre Jó. A história de Jó é a história de um crente fiel que sofre. A história de Jó é essa, quebrando a teoria aí da prosperidade, né? Jó, que tudo vai dar certo, não vai dar certo, não. O cara era crente, fiel, devolvia o dízimo, fazia ali de manhã e de tarde. Eita, meu horário aqui. Fazia de manhã e de tarde o holocausto para os seus filhos. E o que aconteceu com Jó? Se lascou. Perdeu a esposa, perdeu os amigos, porque os amigos eram mais amigo da onça do que amigo de Jó. Perdeu os filhos, num só dia o raio caiu, matou todos os camelos de Jó, matou os filhos, caiu o templo sobre os filhos, morreu tudinho. Num dia só, vocês lembram, está escrito. No primeiro capítulo já mostra a desgraça. Então, veja, o crente que sofre, o crente que é fiel, o crente que vai andar nessa vida, de fato vai ter problema. Então, já que você tem problema, te prepara para isso, poxa. Porque tem irmão que sabe que vai ter lutas, que sabe que os seus pressupostos, a sua própria criação, lhe machucou ao longo da vida, que sabe que teve um monte de tropeço na vida, te prepara para coisas maiores. E nós aqui no Go Six estamos fazendo isso, estamos preparando os irmãos para algo maior, quer seja a volta de Cristo que virá, e eu espero ver com os meus próprios olhos, porque eu espero que a volta de Cristo seja iminente, mas se ele não vier, eu estou pronto para receber o meu rei. É esse o sentimento que você tem quando você lê a história de Agar aqui. Levante e lute. Deus proveu para ela um poço, mas ela que deveria ir até o menino e dar a água. Lembre-se que o anjo mostrou no versículo anterior. Levante, olha, Agar, veja o poço que tem ali. A mulher, na sua própria loucura, não viu aquilo. Mas o anjo não foi lá, pegou um balde, pegou uma água. Ei, olha, eu trouxe para você aqui. Não. Vai lá, pega a água do poço e dá para o menino. E faça isso rápido, que o menino já está desfalecendo. Talvez você tenha que levantar, porque Deus não vai fazer algumas coisas que você mesmo pode fazer. Se está sob suas mãos, então você pode fazer. Mas se te é impossível, coloca na mão daquele que tudo pode. E Deus vai curar. Por quê? Porque se está na mão dele, está nas melhores mãos, porque para ele não é impossível. Mas se está nas suas mãos, então você tem que correr atrás, querido irmão. Bem, fazendo referência a isso, eu estabeleci aqui a questão de vencer o medo. Somos quase sempre uma marionete dos nossos próprios temores. De fato, somos quase sempre uma marionete dos nossos próprios medos. Talvez o medo esteja controlando sua própria vida, querido irmão. É tolice morrer de medo. É tolice morrer porque o medo tem que morrer. O medo é o arauto da morte e não nos agrada a sua presença. É preciso, diz o autor, é preciso, pois, lutar contra ele de forma decidida. Guarde para você mesmo os seus medos, mas compartilhe a sua coragem. Porque existem muitas pessoas que só compartilham a sua desgraça. Teve uma vez que eu estava com uma irmã, senhor, a irmã era com uma doença, e a irmã dizia, acho que estava com um irmão aí. A irmã dizia, mas eu tenho doença na coluna. Ah, não, mas eu tenho problema aqui, uma bucite, não sei o quê, bico de papagaio, não sei o quê, não sei o quê. Aí a outra irmã, então, os caras estavam disputando quem era mais desgraçado na vida. Ah, não, mas eu também sofri um negócio, estou cheio de problema, não sei o quê. E a outra irmã também. Olha, eu quero que você comece a compartilhar menos os seus próprios temores e compartilhar mais a sua própria coragem. Para quê? Para que isso se torne uma retroalimentação. Porque lembre-se do que o texto bíblico diz, sua boca fala do que o quê? Seu coração está cheio. Se você falar bondade, se você falar bênção, todo o seu corpo se iluminará. Você lembra desse texto bíblico?
Então comece a acordar o dia, em vez de acordar carrancudo, acorde sorrindo, vá dormir sorrindo. Por quê? Porque o seu corpo vai ficar mais formoso se o seu rosto for mais bonito. Se você começar a retroalimentar a sua vida pela beleza, lembra do que falei a vocês das janelas quebradas. Se a sua vida, o que te rodeia, se tornarem mais belos, então sua própria vida se tornará mais bela. É esse o sentimento quando falo a você, querido irmão, erga a sua voz e clame ao Senhor, enfrente o medo e levante e lute. Se você fizer isso, certamente você receberá a bênção. Quando o medo bater a porta do seu coração, mande a fé abri-la. E você vai verificar que não existe ninguém lá. Quando o medo bater a sua porta, como é que o medo vai fazer? Ei, fé, vai lá e abre. Aí a fé vai abrir a porta. Toda vez que a fé abrir a porta e o medo estiver batendo lá, a fé não encontrará ninguém. Toda vez que você mandar a fé abrir a porta, então você vai sair do buraco onde você está. Por quê? Porque H compreendeu muito bem isso. Amanhã estarei terminando esse tema específico aqui sobre a história de Agar. E eu quero que você, querido irmão, se una a nós em oração. Eu quero que você se levante hoje e veja, será que faz sentido a história de Agar? Porque lembre-se, eu tentei fazer de forma contrária, como se fosse um espelho, a história de Agar. Porque nós sempre contamos a história na perspectiva de Abraão e na perspectiva de Sara. Mas nós nunca contamos a história na perspectiva de Agar. Porque sempre, eu estava falando com a Dani ontem, sempre temos uma impressão de que Agar foi uma espécie de intrusa. Ela estava ali, ela não era uma pessoa benquista no meio, ela é uma meio intrusa ali. Veja, olhe a história de vida de Agar. Olhe a história dela. E você pode se erguer também com a história dela. Por quê? Porque Deus fez de Agar, ou de seu filho específico, uma grande nação. Deus quer te fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você uma grande irmã, um grande irmão no reino dele. Então, una-se a nós na busca do Espírito Santo, como todos os dias fazemos aqui. Por quê? Porque teremos a graça do Senhor. Bem, agora teremos a oração com a irmã Silvia. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós para termos a presença do Espírito Santo conosco aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E, Senhor, essa tua misericórdia veio pela tua palavra nesta manhã, nos trazendo bálsamo para o nosso coração e a certeza da tua presença, do teu amor para conosco. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor tem os seus ouvidos atentos às nossas orações, às nossas petições. E, Senhor, muitas vezes são os medos, mas louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos pede para levantar e ir à luta, mas essa luta não está isenta da tua presença, e é ela que nós pedimos, Senhor, a tua presença conosco, para que essa luta seja uma vitória para a tua honra e para a tua glória. Me coloco, Senhor, em tuas mãos e agradecida, porque mais uma vez o Senhor respondeu os pedidos do meu coração, encaixerado lá dentro, Senhor. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo exemplo de Agar. Senhor, que no decurso deste dia os nossos corações se encham de alegria, porque estivemos na tua presença nesta manhã e recebemos de ti forças, alegria e fortaleza, Senhor, para os nossos corações, para o nosso dia, para as nossas lutas, dificuldades, mesmo os medos, Senhor, que nos assaltam durante o mesmo.
Senhor, louvado seja pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu nesta manhã, para compreendermos a tua palavra, Senhor, e o que o Senhor tem para conosco, quer em nossa vida. Senhor, faz-nos um vaso de bênção, um vaso, Senhor, que fala e conta aos outros o teu amor e a tua misericórdia. E como o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, tem nos transformado para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nos transformados de cada momento. É um cheiro de vida, Senhor, porque quando estamos contigo, há um cheiro de vida e que emana para todos aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, continua conosco e perdoa, Senhor, os medos, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Algumas vezes, Senhor, a nossa falta de fé, mas sustenta-nos, Senhor, com a tua graça, pois recebemos de ti nesta manhã forças, sabedoria e, acima de tudo, a tua palavra que diz que devemos levantar e olhar, Senhor, para o alto, saber que o Senhor nos ama e está conosco a todo momento. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, por essas bênçãos, e te pedimos que possamos transmitir essas bênçãos que recebemos de ti nesta manhã a outros que estão ao nosso redor e que têm muitas lutas e sofrimentos, Senhor, mas não vê aquela luz que está ali bem pertinho deles. Senhor, transforma o nosso viver cada dia, para que sejamos aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, antes mesmo de nos ter criado. O Senhor tem um propósito em nossas vidas e nós queremos, Senhor, cumprir isso. Portanto, para isso, Senhor, pedimos o teu Espírito Santo, que esteja na nossa vida, no nosso viver, na nossa mente, participando, Senhor, cada momento dos nossos passos e tudo aquilo que formos fazer, mas que tudo seja de acordo com a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer, e faze-nos mais e mais um vaso de bênção, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, e para abreviar a volta do teu Filho Jesus a este mundo. Senhor, nos entregamos aos teus cuidados e pedimos as tuas bênçãos para os pedidos que foram feitos nesta manhã, para aqueles que estão passando por problemas e dificuldades, Senhor, que tu continues abençoando as suas vidas e que eles possam ver o teu amor e a tua graça no dia a dia de cada um deles. Obrigada, Senhor, porque a irmã Rosinha está de volta em casa e está bem melhor. Louvado seja o teu santo nome pela vida dela. Continua abençoando a Iracema, sua esposa, ao cuidar dela. Senhor, que eles sejam revestidos do teu poder e do teu Espírito Santo, lhes dando sabedoria e forças para continuar nesta luta. Pai, abençoe a cada um de nós aqui. Reveste-nos do teu Espírito Santo e dá-nos, Senhor, a tua paz, pois nelas queremos viver hoje, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoe o pastor Anderson, que trouxe a tua mensagem para nós. Continue, Senhor, abençoando a sua vida, os seus propósitos, os seus sonhos, sua esposa, Débora e seus filhos. Senhor, que teu Espírito Santo os guie, os dê uma porção dobrada do teu Espírito na vida deles, Senhor, para que ele continue sendo usado por ti, para a tua honra e para a tua glória. Esteja com ele, Senhor, esteja com o pastor Wallace também. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, seus propósitos e o ministério dele também, Senhor, com o teu poder e com a porção dobrada do teu Espírito Santo. Esteja também com o irmão Carlos, nas suas dificuldades, no seu problema de saúde, que o Senhor continue abençoando e protegendo o Senhor e guardando, e que o teu Espírito Santo esteja com ele, fortalecendo na tua palavra e no teu poder. Senhor, de uma maneira especial, também pedimos a tua bênção sobre a Roseli, que tão bondosamente tem estado aqui, guiando este grupo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, os seus propósitos, a sua saúde, o seu ministério. Abençoe também o seu esposo nas suas dificuldades, Senhor, que ele está passando de saúde, que o Senhor o abençoe, que ele possa fazer o tratamento correto para, então, há pouco tempo, Senhor, poder estar curado dessa gota.
esteja também com o seu coração, os seus necessidades e especialmente, Senhor, que continue trabalhando no coração dele. Abençoe a sua filha, a Rayane, o seu filho também, lá na Argentina, que o Senhor abençoe a vida deles e o seu genro. Senhor, abençoe essa família, continue guardando-os e protegendo-os com o teu Espírito Santo, e os seus anjos estejam ao redor deles também. E com cada um de nós aqui, Senhor, cada um dos teus filhos tem os seus desejos, as suas necessidades e levantaram as suas orações, Senhor, particulares para ti. Atenda, Senhor, a cada um de acordo com a tua vontade. Senhor, continue com a minha família, com seus problemas, dificuldades. E quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pela maneira como o Senhor tem trabalhado na vida do Mateus, que tem se recuperado graças ao Senhor, pelo acompanhamento com o psicólogo, mas principalmente pelo pastor, que tem levado a tua mensagem a ele. Eu louvo o teu nome pela maneira como o Senhor tem guiado ele e tem ajudado. Senhor, continue conosco, continue com cada um dos nossos queridos, aqueles que ainda não estão no seu redor, no seu redil, Senhor, e que se afastaram de ti, que possam ser trazidos brevemente, Senhor, para o teu caminho, para a tua casa, para os teus amor e a tua graça, e pelo poder do teu Espírito Santo na vida de cada um deles, Senhor, que em breve todos, com seus familiares, possam estar juntos, esperando a volta de Jesus. Senhor, nos entregamos em tuas mãos, pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados, e remova, Senhor, do nosso coração qualquer medo, qualquer coisa que nos separe de ti. E ajude-nos, Senhor, a levantarmos e a irmos adiante, a buscar a água que é a tua palavra, e pelo poder do teu Espírito Santo caminharmos juntos até aquele dia quando Jesus voltar. Nós te pedimos esses favores, porque não há nenhum mérito em nós, Senhor, mas tudo te pedimos pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém.